Bom, pensando um pouco sobre a história da pichação, o primeiro registro em São Paulo que a gente tem de pichação, entendendo como o uso de tinta e spray sobre muros na cidade para se expressar ou para comunicar alguma coisa no caso, foi nas eleições de 58 para a Prefeitura de São Paulo, quando cabos eleitorais começaram a pichar o nome dos candidatos e como votar neles para divulgar ali a mensagem de vote neste candidato. Então até 58 a gente não tinha registro em São Paulo e a partir de 58 esse foi o primeiro uso. Em 64 tem o golpe militar e as pichações começam a se disseminar entre os movimentos de resistência à ditadura militar. Então principalmente o movimento estudantil começa a pichar a baixa ditadura, liberdade aos presos políticos, etc. Então tem esse uso político. Até então, é interessante fazer a distinção, pichação se escrevia com CH. Era pichação como se escreveria no segundo a linguagem correta. No final dos anos 70, tinha um cara que começou a pichar cão fila K26, que era, ele vendia filhotes de cachorro fila no quilômetro 26 da Raposo Tavares. E ele começou a pichar pela cidade inteira, cão fila K26, para divulgar o próprio negócio. E ninguém entendia muito bem aquilo, começou a aparecer em vários lugares da cidade, cão fila K26, cão fila K26, e muitos grupos começaram a falar, porra, que legal, o cara todo mundo agora sabia, falava sobre, e alguns grupos começaram a tentar imitar, então colocar o próprio nome, colocar o nome de um grupo de amigos, começou a meio para divulgar, muito em função desse cão fila K26, que é meio pioneiro, de um nome que a princípio não tinha um significado comercial ou publicitário, depois foi descobriram que sim, mas a partir daí vários grupos, principalmente a partir dos anos 80, 84 é um marco, quando começa a disseminar, vários grupos rivais começam a pichar em áreas rivais para mostrar uma territorialidade, um domínio sobre o território. Então vários grupos começam a pichar, então a partir de 84 é quando se dissemina essa prática. E esses pichadores que começam a pichar o nome do próprio grupo, eles mesmos bancaram de se conhecer como pichação com X. Então tem essa distinção entre pichação com CH, que seria de mensagem publicitária, política ou comercial, então como o caso do cão fila quilômetro 26, e os grupos que começam a pichar para divulgar a marca de um grupo, um nome, ou então um poder dentro de uma área, um certo domínio, e que esses caras se chamam de pichadores com X. Então essa é a pichação com X, que é o mais popular hoje em dia. Para quem pensa que é um caos, uma desordem total, cada um faz o que quer, não é. Tem uma ética própria, tem uma série de normas não pré-subentendidas, assim, não existe um estatuto, claro, não é constitucional, mas existe uma ética que, por exemplo, passa por não pichar em cima do outro. Tipo, em cima, por cima, se alguém fez um desenho, você não picha em cima. Se alguém fez um grafite, o cara não picha em cima. Se alguém tem um picho num grafite em cima. Então tem toda uma ética, e se acontece isso de pichar em cima, já teve muita morte por causa disso. As brigas entre grupos rivais de pichação, muitas se deram por causa disso, de atropelar, essa é outra gíria. Atropelar a pichação do outro, então você passar por cima e atropelar. Então já teve muita briga por causa disso, mas a norma vigente é de que não se atropela um bicho no outro. Existe a coisa de superar, que é a coisa da altura, que inclusive isso é muito interessante hoje, que pichar um muro numa rua, assim, chegar lá e pichar seu nome, é uma coisa principalmente de molecada, tipo grupos de moleque mesmo, de gente que não é do ramo mesmo, porque hoje em dia, para os pichadores, o que eles querem mesmo é pichar, verticalizar a pichação, é pichar alto, pichar em prédio, pichar em edifício corporativo. Então quanto mais alto você pichar e quanto mais difícil for, mais interessante. Então para os caras que são os grandes feras de pichação, andar na rua e pichar qualquer coisa assim já não tem mais graça. O que tem graça é escalar prédio, é escalar empresa, ir lá em cima no último andar e picha com rolo, com escada, um subindo no ombro do outro. Tem uma série de artifícios e que o mais respeitado vai ser o que pichar no lugar mais difícil. Então aquela coisa que eu tinha falado na hora das gírias, de quebrar, é isso, o cara pichou lá em cima, não, mas acho que dá para pichar mais para cima.
como vai fazer, vai subir na cobertura, como vai chegar lá, vai ir com o rolinho de cima para baixo, vai no ombro do outro, em cima de escada, de baixo para cima. Inclusive já teve morte por causa disso, de gente cair escalando. Teve um caso na Avenida Rebouças, há uns 10 anos atrás, de um cara que era super conceituado no bicho e que caiu escalando um prédio, uma empresa na Rebouças. Então essa questão da verticalização é muito atual, assim, de alguns anos para cá que pichar muro virou uma coisa banal, assim, deixa para os moleques, tipo, para quem está querendo passar uma mensagem, tá querendo só se expressar, mas o legal mesmo é verticalizar. Quanto mais difícil, quanto mais perigoso, é mais respeitado. Então, o cara é fera, conseguiu pichar lá em cima. Então, essa é uma tendência da pichação atual dos últimos 10 anos, assim, bem recente isso, não é da explosão da pichação dos anos 90.